Bom, então bem-vindos. Nós vamos falar um pouco, vamos começar o curso então de processamento de sinais com o GNU Radio. Essa é a primeira aula, nós vamos falar um pouquinho então na parte teórica. Eu sou o Marcelo Perotoni e esse curso foi contextualizado, a concepção dele surgiu junto com o professor Sérgio Tavares, que atualmente faz doutorado na USP. Então, o GNU Radio usado em processamento de sinais. Bom, o que é o chamado GNU Radio? O GNU Radio, eu vou mostrar aqui ele aberto para vocês, é essa ferramenta aqui. Isso aqui é o chamado GNU Radio, presta bem atenção aqui, Companion. O GNU Radio Companion, ele é um item do GNU Radio, da suíte GNU Radio. Certo? É o que basicamente nós vamos trabalhar. Então você está percebendo que, abrindo aqui um programa qualquer que eu tenho aqui, ó, você está percebendo que são várias caixinhas que são interconectadas. Certo? Esse aqui é o contexto do GNU Radio. O que fazem essas caixinhas? Essas caixinhas fazem atividades, por exemplo aqui Bandpass Filter, processamento de sinais. E aqui na ponta, a primeira caixinha, é o chamado Osmocom, é uma caixinha que faz a interface com um negócio chamado Software Defined Radio. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Então aqui eu tenho meu canvas e aqui eu tenho a possibilidade de estar escolhendo os meus, os diferentes tipos aí de caixinhas que eu possa usar. Processamento de, quer ver aqui, vamos ver alguma coisa para mostrar que vocês conheçam. Detetor de pico que você queira estar mexendo, algumas opções de mexer com radar, FFT, aqui é FFT, N filtros, tem uma série de opções aqui, nós vamos estar explorando alguns desses bloquinhos. Então, você basicamente arrasta, vamos pegar aqui o FFT Filter, você basicamente arrasta o bloquinho aqui e você faz a conexão dele, nessa forma visual aqui, nessa forma de bloquinhos. É um negócio relativamente simples. É um negócio relativamente simples e fácil de usar. E é isso que nós vamos estar estudando. Então, o GNU Radio, ele tem esse GNU Radio Companion, certo? Que é a que nós vamos estar usando. E esse GNU Radio, ele é totalmente gratuito, ele é open source. O GNU Radio, eu estou mostrando então aqui os blocos funcionais que eu arrasto, aqui a lista de objetos e os resultados quando eu rodo, aparecem aqui o gráfico de qualquer coisa que eu esteja fazendo, vocês vão ver logo a seguir. Para rodar eu simplesmente clico aqui, Execute the Flow Graph, ele roda para você o que você pediu para ele resolver aqui, tá bom? Então, a ideia aqui é mais ou menos o seguinte, ele é gratuito, você não paga nada. As funções de processamento são em C++, então todas essas ferramentas mais complexas, como por exemplo Bandpass Filter, FFT, Driver para se comunicar com Software Defined Radio, tudo isso aí é feito em C++. Mas o produto final que você tem aqui, ele te entrega, ele se comunica com o usuário, eventualmente você quer fazer nós vamos ver, fazer um vetor, gerar uma onda mais diferente, usando uma equação matemática, você acaba usando, na realidade, o Python. Certo? Então você usa o Python, como vocês já devem ter visto, o Python é uma linguagem que está dominando por aí, está chegando muito forte, é uma linguagem de programação interpretada, não é executável como é o C++, mas é uma linguagem que tem uma simplicidade muito grande, um número muito grande de bibliotecas, está se desenvolvendo muito rápido, inclusive em automação industrial com o MicroPython, microcontroladores, coisas desse tipo, e inclusive também o Python ele está vindo a substituir o próprio MATLAB. Você quer fazer algum gráfico, você quer fazer alguma análise de dados, o Python também está ocupando esse espaço. E também é uma ferramenta gratuita. Bom, como nós falamos aqui, o GNU Radio Companion, ele usa o conceito de diagrama em blocos, que a gente acabou de ver. Isso é mais ou menos parecido com o LabVIEW, mais ou menos parecido com o Simulink do MATLAB. E o resultado final é um script Python. Isso aqui é importante. Quando você faz esse programinha, na realidade, ele encapsula tudo que você pediu aqui desses bloquinhos e gera um executável Python, um script Python, que para você rodá-lo, se você quiser rodá-lo, você não precisa obrigatoriamente ter acesso ao GNU Radio. Você só precisa de um Python na sua máquina. Então, vou dar um exemplo bem simples. Você faz aqui a sua análise de dados,
você resolveu aqui, sei lá, um problema qualquer aí de processamento de sinais usando o GNU Radio, e você gera esse módulo Python, né, nesse íconezinho aqui, esse script Python final, você pode rodar isso num negócio bem enxuto, num Raspberry Pi, por exemplo, e esse Raspberry Pi, instalado um Ubuntu da vida, um Linux da vida, você consegue rodar, ter a mesma resposta que você teve no GNU Radio, sem a necessidade do GNU Radio, só o Python faz isso para você. Então é um negócio realmente interessante. E isso funciona direitinho. Isso realmente funciona direitinho. O script Python pode não ser usado, quer dizer, você pode simplesmente, a gente aqui não vai fazer uso do script Python, a gente sempre vai rodar aqui do GNU Radio Companion, ou seja, a gente sempre vai clicar nesse botãozinho, vai rodar tudo aqui de dentro mesmo, certo? Mas existe essa possibilidade. Na realidade, quando você fala em GNU Radio, você está falando em SDR. O que é o SDR? Software Defined Radios. É um rádio definido por software. Depois, se vocês quiserem, vale a pena dar uma pesquisada. Existe um chamado RTL, né? O RTL é um rádio definido por software, custa mais ou menos aí, né, R$120, coisa desse tipo, que você pluga na sua porta USB e consegue medir, consegue ter acesso a frequências até 1.7 GHz. Consegue ter até 1.7 GHz, ou seja, você consegue ver aí sinais de FM, você consegue ter aí sinais de LoRa, de Sigfox, que estão na ordem de 900 MHz, você consegue interpretar aí, esses medidores de gás e esses sinais de telemetria em 433 MHz, tudo diretamente no seu laptop, usando o GNU Radio com esse RTL. Um negócio relativamente simples, né? Relativamente simples e que está se tornando muito popular. No caso do nosso curso aqui, a nossa concepção foi não exigir do aluno que queira fazer o nosso curso que ele compre um software defined radio. Ainda que ele seja barato, a nossa ideia foi focar só no GNU Radio. Certo? Mas tudo que nós vamos ver aqui, de uma forma ou de outra, você pode expandir para o uso do SDR. Quando você comprar, tá bom? Então, o SDR, o GNU Radio, na realidade, ele serve para ser ligado nesse cara aqui, tá bom? Bom, o GNU Radio, ele é nativo para o Linux. Muito provavelmente você vai ter problemas, né? Tomara que não, mas provavelmente você vai ter um problema ou outro rodando em Windows, dependendo da versão, dependendo do que você quer fazer. O que significa isso? O Windows, você pode ter um comportamento meio inesperado, principalmente quando você, né, pluga algum SDR, né? Aí não é tanto problema do GNU Radio, mas é problema relacionado ao driver que você está usando. Então, alguns SDRs que eu tenho aí, eu particularmente nunca consegui fazer com que eles funcionassem com o GNU Radio. Isso é uma reclamação relativamente comum de outros usuários. Então, se você tiver a opção de fazer o nosso curso aqui, a gente sugere que você use o Linux. O resultado, tudo vale para um quanto vale para o outro. Ele é transparente, tá bom? Mas o Linux, ele é bem mais interessante para você estar usando usando o GNU Radio nele, certo? É a mesma coisa, é absolutamente a mesma interface, a mesma linha, não tem nada de diferente. Só que o Linux, inclusive tem algumas versões, se você for procurar na internet, que você consegue baixar uma versão de Linux que já vem o GNU Radio com todos os drivers instalados, para você ver que o negócio realmente está indo nessa direção. Bom, o lado ruim do GNU Radio, né, a gente tem que falar abertamente aqui, é que como se trata de uma ferramenta grátis, o suporte é inexistente, ou seja, você não tem como mandar um e-mail para uma pessoa, a pessoa responder. Você vai ter que usar aí fóruns, coisas desse tipo, e contar com a boa vontade de outros usuários. E a literatura, o help, ele é bem pobre. Então, não espere que você venha aqui no help do GNU Radio, que você clique aqui no help aqui e você consiga ter informações relevantes que te ajudem a entender por que o seu filtro não está funcionando. É bem pobre. E é para isso, né, encurtando a história, para isso que nós decidimos criar esse curso aqui, para que você consiga ter a possibilidade de estar usando o GNU Radio de uma forma mais suave, de uma forma mais simples, né, encurtar o caminho.
Bom, alternativas ao GNU Radio. Bom, alternativas ao GNU Radio. Existe o LabVIEW, né, da National Instruments. Como vocês sabem, é uma ferramenta muito popular na área de automação de instrumentação. É uma ferramenta paga, né, Talvez no futuro se torne gratuita, não sei. Mas até o momento é uma ferramenta comercial paga. O LabVIEW ele também tem algum suporte. Por exemplo, há muitos anos atrás foi colocado já o Arduino. Provavelmente também o LabVIEW vai acabar entrando na parte de SDR. A National Instruments, particularmente, ela tem na verdade, a National Instruments comprou um SDR de uma empresa chamada Ethos Research, da Suécia, chamado USRP. Então, nós falamos aqui do RTL, que custa R$120. Esse USRP, ele é uma ferramenta aí bem mais cara, é um SDR bem mais caro, versões mais simples, aí em torno de R$6.000, R$10.000, dependendo do caso. Também tem um desempenho bem melhor que o RTL, mas eles têm o próprio SDR deles. Outra alternativa, vamos dizer assim, ao GNU Radio seria o Simulink e o MATLAB. Particularmente com o SDR chamado RTL, existe já uma toolbox na qual o MATLAB se comunica diretamente com o RTL. Então você tem acesso às amostras, o RF, banda base, diretamente no MATLAB, né, usando o MATLAB, não o Simulink. Provavelmente também no futuro esse negócio vai ser expandido, né? Ou pessoas vão fazer toolboxes free, ou a própria MATLAB, o MATWORKS vai se envolver nisso. Também vão colocar alguma coisa aí para que você use o MATLAB com outros SDRs que existem disponíveis aí. E finalmente existe o chamado POTOS SDR. O POTOS SDR, eu estou mostrando aqui o screenshot, você pode até visualizar assim, ele é bem parecido com o GNU Radio, ele também é gratuito, ele também é free, você pode ver aí na internet, né? Ele também você não precisa pagar, e basicamente tem aí um contexto bem parecido, talvez eu até diria um pouquinho mais, uma interface melhorzinha do que o GNU Radio. Particularmente no meu caso, eu tentei usar o POTOS SDR algumas vezes em Windows e não tive muito sucesso. Sendo bem honesto, até o momento eu não tive muito sucesso, mas nada impede aí que no futuro vocês aí testem e dê certo. Certo? Então essas são basicamente as alternativas que existem aí, todas elas usam mais ou menos esses mesmos recursos, bloquinho, gráfico, que nós estamos falando do GNU Radio, tá bom? Vamos lá então. Outro negócio que nós temos que falar no GNU Radio. O GNU Radio, ele tem, quando você abre aqui, quer ver aqui, eu vou abrir aqui um Untitled. Esse Untitled aqui é um projeto novo que eu abri. Quando ele abre o Untitled, tem dois bloquinhos que aparecem aqui automaticamente. Se eu clicar nesse Options, ele tem aqui a opção QT ou WX, WX ou QT. O que significa isso? Isso aqui são os formatos de interface que você vai usar. Tá bom? Tem esse sample rate, nós vamos ver mais tarde, que ele vem automático. Isso aqui você pode trocar a qualquer momento. Aqui 12 vezes 10 na 6, 12 vezes 10 na 5, você muda, né? Mas em relação à interface, né? Em relação à interface, você basicamente ou você tem o QT ou você tem o WX. Onde é que eu quero chegar aqui? O WX, ele era a alternativa. Você só pode usar ou um ou outro, tá bom? Ou WX ou QT. O WX, eu particularmente acho, eu vou tentar dar um zoom aqui para que você veja, né? Vou tentar dar um zoom aqui, ó. Eu particularmente prefiro ele. Eu acho ele mais bonito, certo? Eu acho ele mais bonito. Vou dar um zoom aqui nesse aqui. Eu acho ele, o rostinho dele, o jeito dele melhor do que o QT. Mas muitos hoje em dia, né, já há algum tempo, o QT se tornou o default. O que significa, se o WX você acha que é melhor, por que você não usa o WX? Porque como o QT se tornou default hoje, existem muito mais bloquinhos que só funcionam com o QT. Certo? Então você tem que prestar bastante atenção nisso. A minha sugestão é, procura sempre usar o default, que é o QT,
que é o QT. Quem é da área de... Quem conhece um pouco de Linux já tem a noção do que significa esse QT, tem a ver com aquela interface que o Linux usa, né? Procura usar o QT. Muito embora eu já tive alguns casos em Windows, certo? Alguns casos em Windows que o meu programa em QT dava pau, né? Não tinha lá uma sincronização certa, de repente ele parava de funcionar, bastou eu mudar para WX e ele funcionou direitinho. Tá bom? Então essa aí é a dica que eu dou. Comecem sempre tudo em QT, só mudem para WX se realmente for necessário. Esse é o panorama atual hoje. Pode ser que amanhã mude, certo? Bom, um negócio complicado no GNU Radio são as chamadas variáveis, né? O GNU Radio ele tem aqui as chamadas, as corzinhas aqui dos tipos do GNU Radio. Aqui, ó, types, ele mostra para você, conforme a corzinha aqui, você está falando de um tipo de variável ou outro. Se eu mostrar aqui, por exemplo, ó, se você for ver, esse coisinha azul está dizendo o quê? Esse coisinha azul está dizendo que se trata de um float 32, ou seja, que eu tenho um número complexo, certo? Se eu tiver aqui laranjinha, como nesse caso, eu estou falando de um número real. Tá bom? Eu estou falando de um número real. Então, você não pode juntar uma caixinha in, que é azul complexa, com out, com a entradinha desse outro bloquinho, que é laranja, que é float. Você quer comunicar um complexo com um real, aparece esse vermelho. Esse vermelho está reclamando, está dizendo que ele não vai funcionar. Certo? Tem que prestar bem atenção nisso. O uso de variáveis complexas, primeira coisa, né? As variáveis complexas de fundamental importância no contexto do GNU Radio de processamento de sinais. A gente não vai falar isso com muita profundidade, mas daqui a pouco nós vamos mencionar um pouquinho mais disso aí, mas só por hora, uma vez que você está usando SDRs, é fundamental que você use o processo de mixagem ou de translação em frequência complexo, em quadratura, ou seja, I e Q. Então, o fato do GNU Radio, você tem que sempre estar pensando que você está lidando com variáveis complexas, tá bom? É muito importante isso para você, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, sei lá, eu vou pegar um filtro FFT. Ó, o filtro FFT que eu arrastei, ó, ele tem azul, ou seja, ele está complexo para complexo. No type, se eu colocar aqui float, você vê, ó, ficou laranjinha. Agora eu posso estar ligando aqui, quer ver? Eu vou procurar aqui, ó, signal source. Arrasta um signal source. Coloquei o signal source. Por default, ele veio azulzinho. O que aconteceu? Olha aqui, ó, apareceu esse negócio aqui reclamando, né? Ele está dizendo que a conexão source IO size 8 does not match sync IO size 4. Isso aqui, como eu falei, não ajuda nada para você, né? O cara que vai ler isso aqui não vai entender nada. Mas o que está acontecendo na prática é que você está comunicando um azulzinho com um laranja, você está comunicando um real com um complexo. Basta eu vir aqui no signal source e passar ele para float. Olha aqui, agora ele reclama do quê? Porta não conectada, ou seja, não tenho nada conectado aqui, mas aqui eu coloco, sei lá, um QT, depois nós vamos ver isso com mais calma, um sync, conecto aqui, certo? Reclamou porque aqui é laranja, aqui é azul, coloco float, agora sumiu o vermelhinho, tá tudo certo, tudo tá laranja, tá bom? Então essa é mais ou menos a ideia do negócio. Então, reforço mais uma vez, o conceito de complexo aqui é muito importante se você for trabalhar com Software Defined Radios. Tá bom? Nós vamos abordar várias vezes esse negócio aqui. Isso não é frescura, isso não é bobagem. Uma das vantagens do SDR é que ele usa a chamada mixagem em quadratura.